noite por cá, amigo. Voltei, Portelão voltou. Família, tô aproveitando esse domingão aqui. Esse é o segundo vídeo de hoje do canal. Se você não acompanhou o primeiro, se você não acompanhou o antes do jogo Juventude Fluminense, vou deixar no final aqui, vou dar uma olhadinha quando acabar isso, valeu? Mas o Fluminense está no Brasil, como amante do futebol brasileiro, eu quero dar um pitaco sobre o que está acontecendo na CBF hoje. E eu acredito que esse pode ser o melhor momento do futebol brasileiro. Mas eu vou contar para vocês depois da vinheta, segura aí. Tamo junto, família Tricolor. Muito obrigado pelo carinho da presença de vocês, é muito bom tê-los de novo, valeu? Galera, vamos lá. Nós sabemos que o Edinaldo foi afastado. E isso nós já prevíamos há muito tempo aqui no canal. E nós já tínhamos feito vídeo sobre isso. Lembram? Já tinha falado sobre essa possibilidade. Tá. Trouxe o Lancelotti. E eu não sei qual o Lancelotti que vem. Eu não sei qual a importância que o Lancelotti pode ter para o Brasil. É um excelente treinador, sem qualquer sombra de dúvida. É o mago do futebol mundial. Os títulos respondem por ele. Mas de conhecimento do futebol brasileiro, o que ele pode falar pra gente? Será que ele vai convocar jogador que atua no Brasil? Será? Ou ele só vai querer convocar jogador que está lá fora? Qual o trato que se tem por trás disso? Tem algum esquema de empresário? O que eu estou falando aqui, galera, é o que o povo brasileiro já fala há muito tempo. Eles têm a manipulação deles. Lembra da época de Diniz na seleção? Divulgaram uma lista de que o Diniz só convocava jogador do empresário X. Depois que o Diniz saiu, o empresário X passou a ter um aumento gradativo na lista de jogadores e outros empresários também. Mas e aí, é só acaso? Por que ninguém falou mais nada? Ou só queriam usar isso como desculpa para tirar o Diniz? Então a CBF, ela nunca foi transparente. Desde 89, que a CBF não tem uma eleição. Ricardo Teixeira, José Maria Marins, Marco Polo Del Nero, Rogério Caboclo, estou fazendo aqui, olha, para poder lembrar de cabeça. Rogério Caboclo e, por final, Edinaldo Rodrigues. Todos eles com a sombra da corrupção amarrada nas costas deles. Sempre perseguindo eles, envolvido com julgamento, com processos, com denúncias, todos eles. Todos eles, de alguma forma de denúncia. Agora ocorreu o vazamento através da revista Piauí dos abusos do Edinaldo Rodrigues. Inclusive, vou deixar aqui no vídeo um link da Domitila Becker. Ela fala muito bem sobre isso. Ela fala muito bem. E eu vou deixar aqui para vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito grande se eu falar tudo. Então, o cara aumentou o salário, só para vocês terem uma noçãozinha. O cara ganhava quase 400 mil por mês. 400 mil por mês. E falou que não podia pagar um centro de treinamento decente para aperfeiçoamento de árbitros. Cada presidente de federação de 50 mil pulou para 215. E novamente vinha falando ele em cortar custos, cortar gastos. E o dele não corta. E o dele não corta. Está igual o presidente dos Correios, que sangra o trabalhador, mas aumenta o salário dele. Então, aquele detalhe, galera. O TJ do Rio de Janeiro foi que afastou o Edinaldo e deu prazo para que nova eleição seja feita até o dia 25, próximo. E eu tenho uma questão a fazer. Será que essa não era a hora
do brasileiro acordar, principalmente os clubes e os jogadores acordarem e tomarem vergonha na cara, tomarem atitude e botar o dedo na ferida? Será que eles não entendem que a matéria-prima de todas as armações que foi feita aí em nome da CBF é o futebol brasileiro? São os clubes, são os jogadores? Será que é muito difícil para eles entenderem? Agora se falou muito que tem um rapaz lá, que eu não sei o nome, não quis pesquisar nome, tá? Já até ouvi, mas não lembro agora. Por quê? Porque eu não quero fazer juízo de valor dos dois postulantes, né? Dois supostos postulantes que eu tenho ouvido, mas não tenho certeza. Que um é da Federação de Roraima, o outro é da Federação de Paulista. Que um dos dois possa vir a ser o novo presidente da CBF. Que a federação, que as federações, melhor dizendo, as federações, parece que a maioria preferem o de Roraima e tem outros que preferem o de São Paulo. Aí eu vi uma nota da federação, né? Parece que a federação, acho que foi 22 federações conjuntas, fizeram uma nota, eu acho que foi isso. E teve uma parte da nota que eu separei, que eu vou ler aqui para vocês. O nome do documento tá aqui, olha só. Este cenário gerou uma reação significativa entre as federações estaduais, com 19 das 27 manifestando-se a favor de uma renovação na gestão do futebol nacional. O manifesto assinado por essas federações destaca a necessidade de mudanças estruturais e convocações de novas eleições para a presidência da CBF. O documento intitulado Manifesto pela Estabilidade, Renovação e Descentralização do Futebol Brasileiro defende a formação de uma candidatura única que promova a estabilidade institucional e a modernização da gestão do futebol no país. Concordo. Concordo. Sabe qual é o melhor nome para isso? Ronaldinho Fenômeno. Ronaldo Fenômeno. Vamos fazer uma campanha única? Por que eu falo isso para vocês? Porque a intenção deles aqui fica bem claro. Nós não somos otários. Já basta uma parte como é que eu vou dizer para vocês, política do país, humilhar o povo, saquear o povo. Já falei, até a hora que o povo se enfesar. Até a hora que a verdade vier à tona e o povo se revoltar. Mas eles continuam humilhando o povo. E agora vem as federações querendo fazer a mesma coisa. Família, essas mesmas pessoas responsáveis aqui por 19 federações são as mesmas que não quiseram mudança no passado recente e nem quiseram ouvir falar do Ronaldo. Porque eles estavam bem com o Edinaldo Rodrigues, que ele fazia um bom trabalho. Mudou rápido de opinião, né? E olha que o salário deles tinha passado de 50 para 215 mil. O que o faria mudar de opinião agora? Cara, ao meu ver, isso é uma opinião, não estou fazendo uma acusação. É minha opinião. Apenas uma forma de eles ganharem mais ainda. Você discorda de mim? Se eles querem fazer tudo isso no futebol, então bota alguém que conhece o futebol. O que não pode acontecer mais, isso aí eu peço até uma ajuda, uma reflexão do TJ do Rio, já que é o pastor Edinaldo, é que o presidente que estiver lá, ele não pode aumentar o salário dele para 400 mil reais e ninguém cobrar isso dele. Ele não pode fazer viagens mirabolantes e pagar para todo mundo que ele quiser. Não pode pagar prostituta para visitante. Não pode aumentar o preço do salário dos presidentes de federações para poder te dar benefício. Alguém tem que estar em cima fiscalizando isso. O nome que leva é a Confederação Brasileira de Futebol. É o nome do país. Não é só uma empresa privada pequenininha. O futebol nacional, que é um patrimônio do povo brasileiro, está
tendo o nome jogado no ralo. E a coisa que eu mais fico abismado é que os clubes e os jogadores não falam porra nenhuma. Agora eu vejo aí tanto pênalti covarde não marcado em cima do Arias, e a gente aqui como torcedor fica revoltado, mas a gente sabe que a nossa diretoria, porra, puxa saco para que isso aconteça. Aí quando você vai falar mal do Mário, não é só o Mário não, todos os clubes do Brasil aceitaram a imposição do Dinaldo Rodrigues. Então todos eles são covardes. Nenhum deles tem moral para reclamar de porra nenhuma. Essa é a chance. Essa é a chance. Porque se deixar só na mão das federações, essa é a minha opinião, galera. Até porque, por mais honesto que entre uma pessoa ali das federações para poder assumir a CBF, o círculo vicioso está formado. Essa é a minha opinião. O círculo vicioso está formado. Por que não tem eleição na CBF? Para não perder a mamata. Então tem que entrar, mas tem que entrar com mudanças fixas, mudanças consideráveis. Olha só, de 4 em 4 anos tem eleição, acaba com essa porcaria de só as federações que podem indicar. Federações é o cacete, pô. Os clubes podem indicar, não é federações. Os clubes têm que estar em acordo com as federações, mas não ser escravo das federações. Tira aqui o futebol do Rio. Você é obrigado a jogar um carioca falido, sem prêmio, em condições horríveis, e com o time principal, porque está no regulamento. Pelo amor de Deus. A hora que a federação perder esse poder de barganhar com os clubes, meu irmão, vai ficar de igual para igual, vai ser uma coisa mais correta. Então, eu particularmente, eu acredito que o TJ pode segurar um pouco mais essa eleição aí, ok? Fazer um grupo de notáveis, outra pessoa que levei na CBF, Dunga, um cara sério pra cacete, um cara honesto. Falo do Ronaldo, porque o Ronaldo mostrou interesse em ser presidente da CBF. E ligaram o nome do Ronaldo ao do Ricardo Teixeira. E eu aqui comentei, qualquer pessoa que for candidata a presidente da CBF, que tiver qualquer ligação com o ex-presidente da CBF, tem que ser impedida de participar de imediato. Porque nenhum deles são exemplo para porra nenhuma, pelo menos positivo não. Só exemplos negativos. Nenhum deles que eu citei aqui há pouco tempo, Ricardo Teixeira, Zé Maria Marins, Marco Paulo Del Nero, Rogério Caboclo, Dinaldo Rodrigues, são parâmetros de moralidade para nada, pelo contrário. Pelo contrário. E segundo, eu pesquisei, eu apurei, olha, cara, que eu busquei, mas não achei nada que ligasse Ricardo Teixeira a Ronaldo. Então eu prefiro Ronaldo. Uma dupla Ronaldo e Dunga seria perfeito. Então eu gostaria muito uma dupla Ronaldo e Dunga à frente da CBF. Quem pode fazer essa dupla dar certo, essa dupla vingar? Os clubes e os jogadores se manifestando. Eu acho que daria muito certo. Daqui a pouco não vai ter a liga? Eu acho que até lá seria uma transformação imensa no futebol brasileiro. Uma transformação é melhor. Se deixar pelas federações como eles querem, dia 25 eleição, não vai me dar porcaria nenhuma e o caos continua. Ok? Mas vamos aguardar ver o que vai vir. Essa é a minha opinião, tá? E deixo claro, aqui eu não faço, não quero ver situação de valores com ninguém. Não quero malhar ninguém, ofender ninguém, essa não é a minha intenção. Mas contra fatos não há argumento. Estou apenas comentando a minha opinião. Valeu? Valeu, família Tricolor. Tamo junto, Flusão. Lealdade Tricolor sempre. E tamo junto, Flusão. Até a próxima.